bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio mineiro de astrologia, dia 15 de outubro de 2016, na cidade de Belo Horizonte. Meu nome é Ivan Mir e gostaria de, primeiramente, fazer alguns agradecimentos, primeiramente à plateia que aqui está, né? É um prazer muito grande ter vocês aqui. Quando organizamos o evento, pensamos em todas as pessoas, principalmente aqueles não astrólogos e astrólogos. É um evento para todos, né? Não para especialistas, mas para todos aqueles que têm realmente aspiração pelo conhecimento astrológico. Gostaria também de agradecer aos palestrantes que estarão aqui, né? Se dispuseram, colocaram o seu tempo a nosso dispor e sobre acerca do assunto, né? Cada assunto variado e cada um mais interessante do que o outro. Gostaria também de agradecer ao Francisco Messias, que é o diretor da Sociedade Teosófica Loja Ramsa, Belo Horizonte, que me deu um apoio enorme, né? Também gostaria de agradecer a nossa equipe, né, que está lá em cima nos ajudando, está dando suporte também, a Simone, a Flávia, a Gisele. E eu gostaria de dizer o seguinte, que esse simpósio é uma forma de homenagear o Sindicato dos Astrólogos de Minas Gerais, que foi um evento, que foi uma escola que formou muitos profissionais que hoje estão no mercado, né? Uma das fundadoras está aqui, a Luciana Rothberg, muito obrigado. Esse simpósio é para vocês, aqueles que tiveram a coragem, a ousadia de fundarem uma escola de astrologia aqui em Belo Horizonte. Então, para não deixar a chama se apagar, né? Para que esses eventos possam continuar, quer dizer, nosso ideal é esse, é fazer com que as pessoas despertem para esse conhecimento, que é um conhecimento para o autoconhecimento, né? Então, em homenagem ao Sindaço, ao Luciano Rothberg, a Maria Cir Tavares, a Mônica Mata Machado Auler, a Mônica Laudares, né? Ao Renato Quintino, que também fez vários eventos interessantes aqui em Minas Gerais. O nosso muito obrigado. E nós não vamos deixar essa chama se apagar, né? Pelo contrário, nós esperamos que a cada ano nós possamos fazer um simpósio melhor do que o outro. Esse é o primeiro de uma série, eu espero. Então, vamos começar agora, primeiramente chamando o primeiro palestrante, que é o Fábio Mascarenhas, que vai falar de astrologia e educação, planetas geracionais e suas gerações. Fábio, por favor. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui. Uma alegria estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês algumas coisas, né? E que a chama continua acesa, que nós estamos aí firmes, né? Sempre, a vida toda aí levando essa chama e firme aí, vamos acreditando em tudo, né? Agradecer a presença dos alunos, dos amigos, dizer que o sonho não acabou, né? Que, pelo contrário, o interesse pela astrologia tem aumentado muito ultimamente, né? Nos últimos anos, tem tido grande interesse das pessoas, de procura, também de todo o conhecimento holístico, da busca espiritual, né? Que o mundo caminha para ser um mundo melhor, que as pessoas estão realmente acreditando que é possível, né? Termos um mundo melhor e um futuro mais brilhante para a nossa raça, para a nossa espécie e para o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento. Então, hoje eu vou falar aí sobre os planetas geracionais, né? Sobre a primeira parte da palestra. Foi uma sugestão da minha amiga Dulce Montes, né? Que vai fazer uma palestra maravilhosa hoje à tarde para vocês também, voltado às pessoas realmente da nova era, os índigos, os cristais, esmeraldas, violetas, né? E que vai ser um pouco da segunda parte da minha palestra, vai ser uma introdução. E ela, então, sugeriu isso para que eu introduzisse um pouco esses conceitos para vocês, para que vocês possam entender melhor a palestra dela também, né? Então, vamos lá, né?
a gente vai falar, então, essa primeira parte, um apanhado histórico sobre as várias gerações, sobre o que acontecia no planeta, né, em determinadas épocas, e por que aconteciam determinadas coisas relacionadas sempre ao olhar da astrologia, né? Porque a astrologia ela é essa metalinguagem, né? Ou seja, ela pode falar de tudo, de todos os assuntos, com muita propriedade, orientar as pessoas e informar sobre tudo o que acontece, principalmente também nessa área que eu gosto muito, que é uma área mais histórica, né? Onde a gente entende realmente o porquê de muitas coisas, que a humanidade vivia em determinadas situações, em determinados momentos, né? Então tem até essa citação aí que coloca um pouco essa ideia dessa ponte, né, da simbólica de conhecimento entre os deuses e o homem, né? Então, podemos aqui uma introdução sobre os planetas geracionais, né? Com uma citação do filósofo francês Jean Fourier. Ele diz que o céu estrelado constitui um quadro correto onde se inscreve a história do passado e do futuro, quer da humanidade, quer da Terra, né? Então, o céu tem tudo registrado. Aqui, na verdade, ele se refere ao conceito de eras, né? Também que fala muito da história. Então, os planetas geracionais são Urano, né? Que ligado aos cortes abruptos, às revoluções, às grandes mudanças, né? A necessidade humana de ter liberdade, de mudar as coisas, de inconformismo, né? Que é muito importante na nossa história. Também Netuno é chamado planeta geracional, associado à dispersão, à psicologia, sonho, fantasia, à espiritualidade, né? E há muitos conceitos. E o outro planeta transpessoal seria Plutão, associado ao poder, ao controle, à transformação, né? Profunda, radical. Então, também um planeta coletivo, geracional, porque são planetas que têm um passo lento no céu. Então, por eles ficarem muito tempo num único signo astrológico, eles marcam toda a geração que nasceu naquela época com aquele planeta naquele signo, né? A presença desses planetas pelo céu influencia toda uma geração, porque fazendo com que os nascidos nesse período vivenciem questões que representam a sua geração coletivamente, né? Principalmente quando nós estamos numa fase mais ativa da vida, ali quando formamos aos 21 anos, né? Economicamente ativos até os 60 anos, que é quando a gente atua mais na sociedade, convive mais com as pessoas, né? E até os 60 anos, quando inicia o declínio da vida madura. Portanto, durante um período, 2 ou 3 gerações convivem juntas e muitas vezes em conflito, em desarmonia, né? Essa famosa conflito de gerações tem a ver com isso também, porque uma está chegando, a outra já está indo, né? Então, temos essas características das gerações que se ligam em determinados momentos da história e muitas vezes se complementam também, né? Então, esse conceito ele faz a gente entender muita coisa, né? Numa outra oportunidade, eu vou dar uma palestra sobre as eras astrológicas para vocês, onde a gente traça um perfil histórico ao longo de 12 mil anos, para que vocês possam entender melhor esse conceito de uma forma mais global, tá? Então, a gente teve vários eventos, né, no século XX que tem também uma leitura relacionada aos planetas, a essas relações aí, para a gente entender o contexto, né, histórico que ocorreram essas situações. Nós tivemos aí de 48 até 56 Urano em Câncer, né? Em determinados momentos, esse trânsito coincidiu com a presença de Netuno em Libra. E porque os planetas, por serem lentos e transpessoais, eles
ficam muito tempo em movimento retrógrado, aparentemente andando para trás, depois retoma o movimento direto. Então, entra e sai de um signo, às vezes, algumas vezes, né? Então, essa fase aí foi marcada por certas crises familiares, né? Câncer rege a família, o lar, né? Muitas coisas relacionadas à nossa infância e tudo. Então, Urano ali, ele revolucionou um pouco esses conceitos de família, essas histórias de família. Muita gente quis sair de casa, ser independente nessa época, né? Viver, às vezes não vivia muito harmonicamente e tudo. E Netuno em Libra, né? Que é a busca do amor ideal, do amor perfeito, dos ideais de um amor, né? Um pouco diferente. Daí surgiu, por exemplo, a geração hippie e muita gente que veio revolucionar os costumes, as ideias, mostrar o mundo melhor, mostrar que o mundo seria possível, um mundo mais bonito, mais colorido, mais ideal. E, portanto, quebraram muitos tabus, né? Saíram de casa e foram para o mundo, para as comunidades, viver um tipo de vida mais de acordo com a natureza dessas pessoas, com o que elas acreditavam na época, né? Plutão também teve em Câncer ali de setembro de 1912 a agosto de 1938, cuja geração enfatizou bem a pátria e o lar, porque, como eu falei, Câncer é o signo ligado à pátria, ao lar, às instituições mater, né? A mãe, a igreja e vários tipos de instituições assim. Plutão também é um outro planeta que veio dar uma mudada nisso, né? Então, muita gente saiu de casa também e outras pessoas tiveram os seus lares destruídos por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Que veio mostrar toda essa mudança aí, toda essa revolução que houve no mundo nessas épocas, né? Marcou o início da emancipação feminina, né? Câncer é um signo feminino, então as mulheres começaram a ocupar seus lugares, né? Tiveram que trabalhar também para sustentar a família, porque seus maridos tinham ido para a guerra, né? Então, foi um pouco as características dessa geração. E mais recentemente, nos anos 90, nós tivemos aí vários planetas em Capricórnio, transitando por Capricórnio, caso de Urano, Saturno e Netuno, né? Então, a gente percebe que as mulheres vieram revolucionando o conceito de família um pouco, o papel que a elas era colocado pela sociedade, às vezes como um papel né, de uma dona de casa, de uma mulher ali que estava para servir a família, para se emancipar, para se crescer, para buscar seu lugar no mercado de trabalho, ser independente. E então, depois em Capricórnio, isso foi amadurecendo, né? Porque Capricórnio é o signo da maturidade. E foi realmente trazendo essas conquistas, foram sendo solidificadas pela energia capricorniana, né? E então são mulheres autossuficientes, autoconfiantes, né? Independentes nessa época, foram para o mercado de trabalho. Então Saturno em Capricórnio faz acontecer, porque ele é o próprio regente de Capricórnio e, por ser um signo cardial, é de ação, de atitude, né? De fazer acontecer. Agora também Plutão tem transitado aí por Capricórnio, então as qualidades e os defeitos das pessoas têm ficado muito mais evidenciados, né? Uma mostra disso é a nossa área holística, né? Onde as pessoas, quem é bom mesmo, ficou. Quem não tinha vocação, não tinha dedicação, acabou que não continuou nessa seara aí, foi procurar outras atividades, né? Então, porque Plutão testa a estrutura individual, porque o Capricórnio rege as estruturas da sociedade, da política, do ser, né? E Plutão vem testar isso, vem abalar um pouco essas estruturas. Então, foi o teste do tempo, que é também regido por Capricórnio, trazendo mudanças nas relações pessoais, relações de trabalho. As pessoas saberão os seus limites, né? A falta de recursos,
a percepção que a Terra é um planeta finito, né, que tem recursos finitos, e obrigando a descobrir e empregar novas táticas para a sobrevivência, né? É a questão de sobrevivência do planeta e do indivíduo também. E, né, agora a gente tem visto grandes inovações na política, nos governos, no mundo todo, né? Principalmente aquilo que estava oculto foi revelado por Plutão, né? A corrupção e tanta coisa que a gente tem visto aí no mundo todo, aqui no Brasil também, aonde Plutão está purificando, digamos assim, as estruturas todas em várias instâncias diferentes, né? Então a gente tem as gerações de Urano, né? Urano é uma energia de oitava, né? A oitava de Mercúrio, isto é, assim, energias mais altas, mais elevadas, como escalas musicais, né? Você tem Dó e tem Dó maior. Então você tem Mercúrio, você tem Urano, que tem a mesma vibração de Mercúrio, embora um nível acima, uma escala acima, né? Que rege exatamente a mente superior, Urano, né? Capacidade de ser original, inovador, rebelde, poder acessar a mente superior, né? Já Mercúrio é uma energia mental mais lógica, mais concreta, né? Nossa capacidade de pensar, escrever, comunicar, né? Agora Urano já atua a nível da percepção extrasensorial, da telepatia, né? Das intuições, do pensamento livre, moderno, sem preconceito e nem sempre com tanta lógica e tanta razão. Os ciclos de Urano duram 7 anos, né? Aproximadamente. Então, a cada geração de Urano dura 7 anos, quando ele muda de signo, e mostra as mudanças na vida do planeta e das pessoas. Essas mudanças são necessárias para o crescimento e a abertura mental coletiva e individual, para a humanidade sair da mesmice, né? E quebrar um pouco os tabus e pensar diferente, não aceitar tudo que é colocado para a gente, né? De graça, mas questionar, se rebelar, contestar muitas vezes, abalar um pouco as estruturas. Somente com a ação magnética dos planetas transpessoais é que a humanidade passa a entender, né, que o primeiro foi Urano, que foi descoberto em 1781, que as pessoas passam a se ver além do corpo físico, né? Porque no mapa você tem os planetas pessoais, individuais, e tem os transpessoais e coletivos. Então, a partir de 1781, quando Urano foi descoberto, houve uma evolução humana. O universo se estendeu além dos limites de Saturno, nosso sistema solar, e aí o ser humano passou a se ver realmente como não só uma pessoa muito limitada dentro de certos conceitos, o destino já não era mais tão definido, né? Mas a gente percebeu que tinha algumas escolhas, livre-arbítrio, né? Então, Urano, sendo regente natural de Aquário, ele é um planeta em grande destaque atualmente, já que nós estamos aí adentrando a era de Aquário-Leão, né? Então, atualmente, essa nova era tão propalada é uma era regida por Urano também. Portanto, ele é um planeta em grande evidência atualmente e vai continuar sendo por um bom tempo, né? E dentro das gerações de Urano, temos inúmeros eventos que marcam de forma inesperada a ação na moda, nos costumes, na política, na ação de líderes, na educação, nas comunicações e em outros setores onde é preciso mudar e crescer, né? Então, de uma forma muito impressionante, os costumes, os pensamentos, né, as coisas que são propostas às pessoas vêm refletindo a ação de Urano, né? Então a gente vai ver aí, primeiro, Urano em Áries. Atualmente ele está em Áries, né? Ficará de 2010 até 2017, o que é uma combinação muito ativa, porque
Urano já é um planeta muito ativo, de rompimentos, de inovações, de quebras, né? E Áries é um signo hiperativo também, muito energético, né? Um signo cardial de fogo. Antes ele teve em Áries entre 1928 e 1934, quando tivemos muitos conflitos políticos, pioneirismo, né? Muitas invenções, pessoas pioneiras, ousadas, atiradas, revolucionárias, tudo marca de Áries, né? Houve, por exemplo, o primeiro voo sobre o Oceano Atlântico, a invenção do telégrafo, queda da Bolsa Americana, o grande craque, né, da Bolsa de Nova York, que realmente mudou o Ocidente, mudou o mundo, né? E gerando um caos financeiro imprevisto que refletiu em todo o planeta. Muita instabilidade no mundo, né? Muitos incêndios, muito problema aí com Urano em Áries, que é uma energia às vezes um pouco descontrolada. Desde 2010, o que temos observado é semelhante, muita liderança no planeta, grandes inovações, invenções na tecnologia, avanço tecnológico, guerras e conflitos no mundo inteiro, né? Aumento de incêndios, conflito financeiro na Europa, né? O euro, a União Europeia sofrendo muitas ameaças aí na sua moeda, né? E também chama a atenção o grande número de cataclismos, né? Incêndios, erupções vulcânicas, maremotos, né? Tsunamis, terremotos, tempestades de raios têm aumentado muito. E muita coisa inesperada, como armas, bombas, tudo que é explosivo e regido por Urano e por Áries, né? Escalada do terrorismo, da violência no mundo inteiro, né? É outra marca de Urano em Áries. E o ânimo das pessoas cada vez mais direcionado à liderança, ao pioneirismo, atitudes agressivas. Os ataques inesperados de fúria se proliferam também. Aumentos de muitas neuroses mentais, já que Áries rege a cabeça, né? Urano rege o sistema nervoso. Então, aumentos de neuroses, problemas com alterações de pressão, AVC, né? Então, está dando uns abalos aí também na vida das pessoas, né? Os abalos sísmicos, né? Em seguida, temos a fase quando Urano transitou por Touro, Gêmeos e Câncer. Em Touro, Urano esteve entre 34 e 42, 1942, quando houveram muitas mudanças nos conceitos amorosos, afetivos e financeiros, porque Touro rege exatamente a área financeira, né? Material e também as relações amorosas, afetivas, né? Já que é regido por Vênus. Revés no setor financeiro e afetivo, né? Também, porque Urano, aonde ele toca, ele traz certos revés inesperados, né? Mudanças bem radicais. E também tivemos muitas invenções nessa época, como é próprio de Urano, o radar, o nylon, a invenção da caneta, da penicilina, e uma utilização dos recursos naturais de uma forma mais consciente, já que Touro é um signo de terra, preocupado com a conservação, um signo fixo, com a continuidade das coisas, da vida, do mundo, da natureza, da ecologia, né? Então foi quando surgiu essas primeiras ideias de preservação, de conservação, né? Mais consciente, usar os recursos naturais. Em 2017, ano que vem, novamente, Urano estará em Touro. E muitas mudanças nos setores financeiros serão observadas. Novas formas de conter o consumo, mais qualidade de vida, assim como casamentos homoafetivos, terão seu espaço reconhecido em todo o planeta, né? Já é uma realidade também, né? Todas as mudanças nos relacionamentos, né, afetivos e tudo. Urano veio abalando isso um pouco, essas estruturas sociais relacionadas aos relacionamentos afetivos e a questão financeira também, econômica, né?
Porque a ideia de touro é conservar, é manter, é preservar, é tornar a coisa mais perene. Depois aí temos Urano em Gêmeos, que gera instabilidade. Gêmeos já é um signo de ar mutável, né? Naturalmente já um pouco mais instável. Com o Urano ali, então, trouxe instabilidade, muitas invenções, né? Mentes abertas, inovadoras, excêntricas, né? Pessoas que vieram propor novos paradigmas mentais, novas ideias, novos recursos, novos ensinos, né? Ideias próprias, novas tecnologias na comunicação, por exemplo, surgimento de gênios, né? Inventores, muita independência e não compromisso das pessoas, né? Muitas vezes. Esteve em Gêmeos entre 42 e 1949, quando tivemos como marco a Segunda Grande Guerra e a era nuclear, né? Invenção do computador, dos discos LP e os transistores, que mudaram totalmente a forma de comunicação no mundo, né? Gêmeos está ligado exatamente à comunicação, às ideias, aos pensamentos, à imprensa, né? Tudo isso, então, revolucionou muita coisa, né? E, em seguida, tivemos Urano em Câncer, entre 1949 e 1956, gerando formas inconvencionais de famílias, como eu falei no início, né? As famílias começaram a ter muitos lares rompidos, casais separando, buscando sua liberdade, né? E então houve essas mudanças inconvencionais, reviravoltas domésticas, mulheres no trabalho, porque tinham que buscar sua sobrevivência. Era da televisão, exaltação das rainhas em vez de reis, né? Porque Câncer é um signo feminino. Então as mulheres, mais uma vez, aí em destaque. Advento da pílula como controle da natalidade e mulheres lutando pelos seus direitos, né? Então a gente viu aí depois o começo dessa ideia do amor livre, né? Da liberação sexual, tudo isso, muito em relação ao advento da pílula anticoncepcional, que surgiu nessa época, né? Então mudou muito os relacionamentos, mais uma vez, no planeta, né? Aí temos Urano em Leão e em Virgem depois, a partir de 1955 até 1962, estando Urano em Leão, houve o nascimento de grandes líderes e grandes atores no mundo, né? Hollywood estava no auge lá do glamour, né? As pessoas ali, grandes pessoas icônicas até hoje no mundo, né? Das artes e tudo. Eventos cênicos e dramáticos tomaram a dianteira, né? Porque Leão é um signo um tanto dramático, né? Um tanto forte, assim, intenso, e então trouxe realmente isso à cena, né? Ao cenário mundial, todo esse glamour, essa ideia da valorização das pessoas, da arte, da criatividade, né? Dessas coisas. Houveram grandes ebulições políticas, rebeliões, muita tirania no mundo, né? Invenção do rock veio dessa época. Aí já abriu para a liberação sexual, né? Porque as pessoas quiseram experimentar, né? Divertir. Leão é um signo ligado também às diversões, né? À criatividade. Aumento do homossexualismo e prostituição. Criação de novas ferramentas e técnicas educacionais, novas propostas artísticas, né? Expressões artísticas e o amor livre. Então, vocês veem que Urano em Leão trouxe grandes mudanças fortes no planeta, né? Em muitos conceitos, né? Até no próprio conceito do poder em si, né? Porque Leão também é um signo ligado ao poder. Então, os filhos de Urano em Leão fazem hoje a diferença, né? A geração aí que hoje está com 50, 60 anos, pois são determinados e dispostos a derrubar conceitos e preconceitos, né? Tudo é muito forte ali, muito verdadeiro
porque Leão é o signo da luz, né? Do sol. Então tudo fica às claras, né? Fica mais presente. Então realmente não cabe a hipocrisia mais, né? Que existia antes, de certos preconceitos, certas ideias, que não convém mais. Grande parte dessa geração já é uma geração que tem a frequência índigo. Foi quando nasceram os líderes atuais, como o presidente Barack Obama, por exemplo, em 1961, assim como outros que se destacam na ciência e na tecnologia. Grandes inovações e o avanço planetário é derivado de pessoas com Urano em Leão. Porque Urano em Leão acho que dá pessoas mais corajosas, mais ousadas, né? Atrevidas, como é próprio de Leão. Então Urano retrocedeu essa tendência, essa característica. E aí o pessoal veio para mudar toda uma geração, né? Dessa turma aí, de Urano em Leão. Urano depois esteve visitando Virgem, de agosto de 1962 até junho de 1969, promovendo o surgimento dos conceitos de ecologia, das formas de preservar a vida no planeta, né? Surgimento de tecnologias na medicina e novos medicamentos, porque Virgem é um signo ligado à saúde, né? À medicina, todos os processos de saúde, tanto tradicional como saúde holística também, né? Então veio revolucionando um pouco a própria medicina. Urano é um planeta de inventores, né? De pessoas geniais, de pessoas que fazem a diferença, se destacam na sociedade. Então tivemos aí muitas pesquisas. Virgem é um signo muito ligado à ciência, ao conhecimento científico, principalmente aplicada na saúde. Então a gente assistiu muita evolução na medicina. Tivemos o crescimento da medicina preventiva e holística, modernização do trabalho, da indústria, e muita campanha em prol da saúde e da natureza, né? Os processos industriais também são regidos por Virgem. Virgem é um signo que rege as mãos, então tudo ligado a habilidades manuais, a engenhosidade, né? Esse tipo de coisa. E o trabalho também é regido por Virgem. Portanto, houveram revoluções, né? Mudanças nos conceitos de trabalho, modernização. São pessoas detalhistas, estudiosas, inventivas, engenhosas, excelentes professores e profissionais de saúde, né? Então eu vou falando aí, vocês vão se identificando também, né? O ano que vocês nasceram e tal, e já vão entendendo um pouco melhor a sua geração, suas qualidades, suas características, né? E muitas coisas aí, tá? Depois, Urano visita Libra e Escorpião. Quando Urano transitava por Libra entre 69 e 1974, surgiram uniões livres e inconvencionais, né? Porque Libra rege o casamento, as relações harmoniosas entre as pessoas, o próprio amor, assim, pelo menos idealizado, né? E então, Urano veio dar uma sacudida, como é próprio dele, né? Um planeta um pouco provocador de abalos sísmicos, né? No próprio casamento. Aí surgiram as amizades coloridas, as pessoas passaram a não se preocupar tanto com o compromisso afetivo com a outra, mas buscar se expressar, buscar viver um amor mais livre, né? Amizades coloridas, o divórcio foi mais liberado, né? Então dava vontade, não queria mais estar com a pessoa, já rompia o relacionamento, partia para outra, a busca da liberdade, né? Afetiva, conflitos nas uniões, excesso de liberdade, novas abordagens na psicologia, na justiça e novas formas de arte. O signo de Libra está ligado à justiça diretamente, em várias instâncias, e às artes, né? A estética, o belo, a harmonia, tudo que torna a vida mais colorida, mais agradável, mais bonita, né? Surgimento das comunidades, né? Era o auge aí daquele movimento hippie, né?
Inclusive, tem autores que consideram o início da nova era em 1969, quando o homem foi à Lua, né, pela primeira vez, num grande evento humano, uma grande evolução da raça humana como um todo, um feito mesmo. E, em seguida, em agosto de 69, uma semana depois da chegada à Lua, tivemos o Festival de Woodstock, né? Então, trazendo muita revolução nos costumes e na vida livre, né? Na busca de novos horizontes, novas fronteiras. Direitos iguais no casamento, mudanças radicais nos preconceitos de moda, liberou e igualou os sexos, né? A própria moda veio trazendo as pessoas se vestindo muito igual, de ambos os sexos, né? Então, essa liberdade também na moda, nos costumes. As pessoas nascidas nessa época ditam formas inovadoras nas uniões, moda, arte, comunidades ainda hoje. Tá? Em seguida, Urano em Escorpião gera pessoas intensas, ousadas e originais, inclinadas ao oculto, sensuais, com grande poder mental, decisivos investigadores, possuem habilidades científicas e mecânicas, né? Alguns conceitos também de Escorpião, que é um signo ligado à pesquisa, à investigação, né? Científica, tudo isso. Investigadores e tal, ocultistas, né? Urano em Escorpião magnetizou grande número de suicídios, acidentes coletivos, muitos conflitos, agentes de transformação ou destruição. Né? Plutão, signo ligado a uns dramas também, uns dramas mais profundos, né? A própria morte, o suicídio, né? Coisas radicais mesmo. Assim. Esteve em Escorpião entre 74 e 1981, época de muitas invenções, crescimento de tecnologia nos automóveis, turbinas, né? Que melhoraram, a invenção da turbina melhorou a navegação, a aviação também, hidroelétricas, né? Muitos avanços na medicina. Escorpião também é um pouco ligado à medicina, cirurgia, essas coisas. Descobertas na física e na química. E aumento dos potenciais mentais das pessoas, né? Os poderes mentais, hipnose, certos tipos de poderes mentais. Né? Aí ele ingressou em Sagitário entre 87 e 1904, 1887 e 1904, trazendo a livre expressão, novos conceitos religiosos, avanços na metafísica, astrologia, astronomia, parapsicologia, novos conceitos na educação, que são algumas áreas atribuídas a Sagitário, né? A religião, a filosofia, né? A própria metafísica e os conhecimentos simbólicos da astrologia. Novas abordagens na área da justiça, que é outra área, além de Libra, divide com o Sagitário a regência da justiça também. Aumento dos cursos e ofertas de cursos superiores, que é outra área associada a Sagitário. Expansão de horizontes, como a era espacial, né? E outros inventos. Começaram a buscar pesquisas aí nessa área. Foi a época do Zeppelin na aviação. O sistema do metrô em Paris e em Nova York também foi implantado durante essa época, né? Foram grandes feitos no transporte, na locomoção, nas viagens. Sagitário ligado às grandes viagens, né? Avanço na indústria automobilística. Estudos sobre a expansão da consciência, que é outra área ligada a Sagitário, a filosofia, tudo isso, a metafísica. Depois teve entre 1981 e 1988, em Sagitário, quando novas tecnologias evoluíram nas diversas áreas. Novas abordagens da religião, espiritualidade e filosofia de vida foram importantes nesse período. Bom, aí Urano ingressa em Capricórnio, né? Quando foi uma fase onde continuou o crescimento e solidificou, né? Porque o Sagitário lança a seta, né? A ideia, o princípio da coisa. Mas o alvo seria o Capricórnio, né? Seria a solidificação, a estruturação, a terra
que vai dar suporte a isso. Foi uma fase onde continuou o crescimento em todas as áreas, acabou com a burocracia, tentativas, né, de diminuir as formalidades, né, estruturas, né, alterações de governos, que é regido por Capricórnio, os governos, alterou as tradições, as posições sociais, né, tudo foi colocado em xeque. Então ele esteve em Capricórnio entre 88 e 95, quando tivemos também a queda do Muro de Berlim, foi um outro grande marco, né? Abertura da União Soviética, guerras e muitos questionamentos sociais e quebra de limitações no planeta, porque Capricórnio é um signo ligado aos limites, né? Às estruturas, à realidade objetiva. E Urano vem quebrando, vem abalando tudo. Inclusive, abalos sísmicos e terremotos acontecem muito com Urano em Capricórnio, que rege a crosta terrestre. Anteriormente, teve aí entre 1904 e 1912, onde tivemos inúmeras descobertas, inventos e quebras também de tradição no início do século XIX, caso do século XX. Por último, temos Urano em trânsito por Aquário e Peixes. Urano ficou em seu signo Aquário, né? Que foi um outro evento celeste que deu um incremento na nova era, né? Nessas novos conceitos, novos relacionamentos, novas ideias. Foi essa fantástica passagem de Urano em Aquário. Teve ali entre 96 até março de 2003, quando as comunidades, sindicatos e grupos evoluíram, porque Aquário rege a vida em grupo, social, coletiva, né? Época de muita inovação, rebeldia, mudanças inesperadas, ataques terroristas como 11 de setembro de 2001, que marcou e chocou o mundo, né? Que foi, na verdade, ataques de grande precisão, né? Muito bem planejados e inventados. O surgimento de novas seitas, conhecimento esotérico ficou mais acessível, mais franqueado às pessoas, né? Vertiginoso desenvolvimento tecnológico e científico, crescimento da astrologia, das terapias holísticas, avanços mentais, também muito na neurociência e na informática. Tudo áreas ligadas a Aquário e a Urano. Aquário é um signo social, portanto, foi quando houve a grande evolução da conectividade, né, da internet. A Microsoft lançou seu revolucionário Windows 98, facilitando muito a conectividade entre as pessoas, tudo isso, né? Assistimos a explosão de blocos econômicos no mundo, né, como o próprio fenômeno da globalização, associado a Urano em Aquário, cada vez mais buscaram unir-se em torno de objetivos comuns, como a União Europeia, que o Mercosul, o fenômeno da globalização, e muitos países insurgiram contra a grande potência econômica, que eram os Estados Unidos, só que dessa vez não com armas, com guerras, mas com o próprio poder econômico, né? Foi assim com a China, a União Europeia, os tigres asiáticos e até mesmo com o Brasil. Antes, ele esteve em Aquário de 1912 a 1919, quando observamos o surgimento de novos meios de comunicação na época, como a aviação, eletrônica, telegrafia, né, vieram marcando essa era. Einstein lançou sua teoria da relatividade, né, nessa época também, a conquista do voto feminino e renovações nas artes e na música. Tá? Então, foi um grande avanço para a raça humana a passagem de Urano em Aquário. E, finalmente, em Peixes, né, de 2003 a 2011, quando uma época de ocultismo, muitos avanços na psicologia também, que é uma área regida por Peixes, né? Intuição, uso de percepções extrasensoriais, abertura a outras dimensões e surgimento de líderes religiosos no planeta. Quando esteve antes em Peixes, entre 1919 e 1927, houve controle do alcoolismo, a famosa lei seca nos Estados Unidos, né?
as bebidas, o álcool, tudo isso, os vícios são regidos por peixes. Avanços também da psicologia através de Jung, tá? Que foi um marco também, e uso de drogas através de contrabandos, né? Submundo, crime, tudo isso está ligado também a peixes e Urano em peixes, né? Bom, também dá uma breve passagem sobre as gerações de Plutão, né, que marcaram um pouco também. Plutão, a fênix astrológica. Tudo que vem de Plutão é bastante intenso, destruidor, implacável, oculto, mágico e muito mais. Um ciclo de Plutão é bastante devastador para as pessoas, mas depois da tormenta vem a calmaria, né? Então, assim, Plutão é assim, ele destrói e transforma em algo superior, bem melhor. Como, por exemplo, vem um furacão, destrói tudo, depois tudo tem que ser reconstruído novamente, melhor, mais sólido, né? Mais bem feito. A órbita de Plutão leva mais de 200 anos, portanto, ele tem influência na geração. São, em média, 12 anos passando por um signo. E, nesse período, surge uma nova geração de pessoas. Ainda temos muitas pessoas da geração de Plutão em Câncer, que foi o período de 1913 a 1938. Muito patriotismo, orgulho, quando houve o surgimento do nazismo, né? Depois da Primeira Grande Guerra, e outras ditaduras, emancipação feminina e muitas mudanças no seio, na vida familiar também. As pessoas dessa geração sentem necessidade de segurança, são intuitivos e bastante apegados à família, né? Muitas vezes são pessoas um pouco ressentidas, mórbidas, né? Magoadas, porque os sentimentos são muito intensos, muito profundos. Depois tivemos Plutão em Leão, tem a ver com o poder, os ditadores, que foi de 38 a 57, época da Segunda Guerra, bombas, o poder atômico, né? As primeiras experiências com a fissura do átomo e tal, né? São pessoas bem autoritárias, autoconfiantes, as pessoas de Plutão em Leão, que têm um desejo de dominar e comandar. Porque tanto Plutão como Leão são dois princípios astrológicos ligados diretamente ao poder. Qualquer manifestação de poder está ligado a Plutão, a Leão e a Escorpião, né? Então, Plutão e os seres especiais. Aí temos a geração de Plutão em Virgem, na sequência, dos curadores, né? É a época do desenvolvimento técnico, de 57 a 71. Foram observados um crescimento mundial nas indústrias, no trabalho, surgimento dos computadores, né? Um aprimoramento, um acesso aos computadores, novas descobertas na área da medicina, voos espaciais, tudo isso aí, né? A engenharia, a ciência teve grandes avanços nessa época. Essa geração é composta de pessoas analíticas, inventivas, técnicas e bastante perfeccionistas. Bons curadores e até críticos e puritanos, né? Tudo coisa ligada à Virgem, né? A crítica, a perfeccionismo, a análise, né? Depois temos o ingresso de Plutão em Libra, promovendo a abertura social de 72 até 1983, quando surgiram aberturas para os relacionamentos, como eu falei, Libra é o signo dos relacionamentos, para a justiça também, revoluções na arte e na música, etc. Pessoas dessa geração amam a beleza, sentem necessidade de harmonia, têm instintos sociais, mas podem ter conflitos nos relacionamentos. Plutão transmuta o que ele toca, né? Quando ele toca Libra, pode transmutar os relacionamentos e trazer conflitos. Outra geração que é ainda mais tensa e implacável, né? A geração de Plutão e Escorpião, né? Que foi uma geração muito forte. E a gente tem muita gente aí dessa geração, né? Que veio revolucionar alguns costumes, algumas coisas, né? Tiveram grandes e radicais mudanças no planeta e o pessoal tinha até muito medo da Terceira Guerra Mundial, né? Porque pesa aquele fantasma, né, da destruição, da
mudança de tudo, de revoluções muito radicais. Esse período, que foi de 1983 a 1995, houveram também grandes mudanças na geopolítica do planeta Terra, né? Surgiram novos países, outros foram desmembrados, divididos, novas armas foram sendo inventadas, aumento do uso das drogas e da violência, né? Pesquisar tudo que é oculto, que é profundo, né? Que é quebra de tabus, né? Ligados às áreas de Escorpião, como a área da sexualidade, das experiências com drogas, etc., né? Grande abertura sexual. Aí veio a AIDS também, né? Como uma espécie de freio, né? Para tanta liberdade sexual, tanta coisa, tinha que ter algum freio aí também, né? Novas abordagens na medicina e o aumento da busca pelo ser interior, porque Escorpião é um signo muito ligado à vida interior também, à vida espiritual e oculta. Essa geração é rebelde, intensa, curiosa a respeito do oculto, também uma geração índigo que faz um grande diferencial transmutador para o nosso planeta. Ok? Bom, gerações mais recentes de Plutão. Ele ingressou em Sagitário em 1995, ficando até 2008, gerando pessoas reformadoras, justiceiras, né? Como eu disse, o Sagitário é ligado à justiça também. A justiça não só como a gente pensa, instituição, justiça, mas tudo que é ligado a questões de justiça, pessoas justas, né? Houve inúmeras mudanças na política mundial, quedas de líderes, revelações de corrupção e outras mazelas na política. Mudanças de uma melhor ordem planetária nas questões sociais e a busca pela justiça, né? Sagitário está ligado às questões mundiais, às fronteiras, os países, as divisões entre os países, né? Tudo ligado a isso. Houve crescimento espiritual, novas abordagens da religião, surgimento de novas vertentes religiosas, busca pela natureza e uma conscientização planetária. São pessoas que precisam de liberdade pessoal, filosóficas por natureza, entusiasmadas, versáteis e com muita fé. Porque assim como peixe, Sagitário é um signo ligado à fé, né? A crenças. Foi quando chegaram ao planeta inúmeros seres cristais para que houvessem mudanças na ética, nos valores humanos e no que se entende por liberdade. A geração atual é a de Plutão em Capricórnio, né? Começou em 2008. Muitas revoluções, quebra de tradições, o velho dá lugar para a renovação, né? Porque Capricórnio tem a ver com o velho também, com as estruturas, com o que é solidificado, crônico, né? Então Plutão veio transmutando, né? Vem quebrando muitos paradigmas, como os governos e o poder em si, né? Regidos por Capricórnio. Surgimento de novos paradigmas mentais, políticos, ambientais e esportivos. Áreas ligadas a Sagitário. Rompimento de estruturas, o casamento gay, mudanças nas empresas e na constituição familiar. Tá? Tudo que é estrutura é regido por Capricórnio, né? O próprio casamento, a estrutura de empresa, de governo. Essa geração é perseverante, ambiciosa, organizada e com habilidades para o gerenciamento, a gestão, que são palavras capricornianas. São conservadoras e espiritualmente fortes. Chegada de novas frequências, são as pessoas de natureza violeta, além de muitos índigos e cristais. Em 2024, teremos Plutão em Aquário, uma humanidade mais altruísta, fraterna e evoluída está por vir. Tá? Novas formas de trabalhar a liberdade, busca por novas formas espirituais, com o declínio do cristianismo, né? E outras compreensões, porque como a gente está saindo de uma era de peixes, que é uma era cristã por excelência, então a gente já tem assistido um pouco isso e muita mudança na organização religiosa do mundo, né? Porque as pessoas estão com outras ideias. Poderá ser a geração dos contatos extraterrestres e muito desenvolvimento psíquico e espiritual para o planeta.
Provavelmente aí já estaremos entrando em plena era de Aquário, né? Com Plutão em Aquário. Agora eu vou dar uma breve introdução só aqui, mais para a palestra da Dulce, né? Em relação aos índicos, aos cristais e tudo, né? Então, frequência índigo no mapa. Índigo, cristal, arco-íris, esmeralda, violeta, dentre outros, são novas frequências que estão ativando as pessoas no planeta. Algo já existente há muito tempo, só que em pouca quantidade. Atualmente temos milhares de crianças e adultos assim no mundo. Assim são pessoas normais, adultos assim, são pessoas normais, não trazem marcas internas muito nítidas, mas internamente fazem toda a diferença. São seres envolvidos em como contribuir para um mundo melhor, como ser justo, um veículo de evolução que ajude os outros a tomar consciência e a evoluir também. Em muitas famílias, são seres transmutadores, mas pouco reconhecidos, tratados como ovelhas negras, ETs, né? Gente esquisita. E a ciência ainda não compreendeu essa nova realidade do mundo, né? Das pessoas. Então, às vezes, pela má compreensão, vai dar remédios. Tem um monte hoje de nomenclaturas, de rótulos, né? De pessoas hiperativas, com déficit de atenção, etc, etc. Mas não é bem por aí, né? Muitas vezes são jovens e têm sabedoria inata, vinda das estrelas. São dóceis, lúdicos, abertos, sem preconceitos, mas rígidos e determinados quando se trata de lutar por um ideal ou por seus princípios. Na Revolução Francesa tivemos aquele lema uraniano, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, fomentado por seres índicos já presentes ali. E temos várias comprovações na história de pessoas que nasceram para fazer a diferença e usar sua luz para iluminar o caminho de outras pessoas. Então, por exemplo, o avanço da tecnologia, né? Começo da informática, dos computadores, tudo isso foi proposto por pessoas índigo, né? E vieram para dar um impulso na evolução do nosso planeta, realmente. Tirar a humanidade da mediocridade, né? Em astrologia, essas atitudes estão mais presentes em pessoas de signos de ar e de fogo, que são mais ativas e inovadoras. Os de perfil aquariano são os mais ligados a essa frequência. Este perfil aparece ligado à Lua ascendente, posição lunar e solar na casa 11, conjunções de Sol e Urano destacado, fazendo aspectos no mapa astrológico. Tá? Vocês podem ir anotando aí, gravando, porque eu acho que nós vamos ter tempo para pergunta, né, Ivan? Não, só tempo para esgotando. Bom, as gerações da nova era. Aspectos e conjunções de Júpiter e Urano e Plutão e Urano, que a gente verifica muito no mapa de astrólogos também, essas posições, no mapa são marcas de uma geração índico alinhada aos novos tempos e vemos pessoas icônicas, revolucionárias, inovadoras, criativas, especiais. Outros signos que enfatizados no mapa ou combinados entre si podem ativar essa sintonia são Gêmeos, Áries, Leão, Sagitário, Virgem, Escorpião. Esses signos acessam essa frequência através de seus regentes ativos, Mercúrio, Marte, Sol, Júpiter e Plutão, respectivamente. São planetas ativadores, transmutadores. No caso, a pessoa já nasce com um nível evolutivo maior e vai em busca do crescimento. Tá? Já é ligado nessas coisas, não é à toa, né? A pessoa cristal é mais amena, mais espiritualizada, gosta muito de arte, música, coisas belas, é bem sensitivo e calmo. Signos que acessam com mais mais facilidade a frequência cristal são os piscianos, quando se dedicam à arte, canto e à poesia. Os librianos e os taurinos, quando ativam Vênus, seu regente, se tornam pessoas ímpares.
Os cancerianos ligados à família são seres protetores e nutridores, gostam do aconchego e fazem isso pelos outros. Os capricornianos, quando ativam a frequência de Urano, são verdadeiros índigos, mas se ficarem dentro do Capricórnio, do Saturno, que é o outro regente de Capricórnio, já não ativam tanto essa frequência, né? Porque Capricórnio tem esses dois regentes. Portanto, dentro de um mapa, temos muitas evidências da energia da nova era. Ok? Então, a gente pode verificar isso, né? Os seres especiais através do mapa. E, por último, aqui nós temos as pessoas sementes da nova civilização espiritualista. Né? Porque, segundo o plano divino, o plano divino é exatamente construir uma civilização espiritualista nesse planeta, no futuro não muito distante. Portanto, já estão aí muitas pessoas semente, né? Que vão realmente brotar para construir esse novo mundo, né? Um paraíso aqui na Terra. A cada passo evolutivo da humanidade estão vindo mais seres de luz. Estão chegando os violetas e os esmeraldas, virão ainda os dourados e os diamantes. Estamos caminhando para inúmeras transformações planetárias. A cada dia, novos eventos astronômicos são observados. A indicação da descoberta de novos planetas, alguns já incorporados em nosso sistema astrológico, né, como Sedna, Eris, Quiron, os asteroides, né? A cada mudança de era, temos a oportunidade de evoluir como seres cósmicos. E para isso, é preciso que haja novas frequências nos ativando e gerando novos horizontes. O planeta Quiron, por exemplo, estando em Aquário, ou em aspecto com Urano, grande parte de pessoas que têm Urano em oposição a Quiron, por exemplo, pode gerar energia para que os seres alcancem essas vibrações. Índigo e cristal, para alguns, são crianças diferentes e mal compreendidas. Na verdade, é uma energia que sempre existiu no universo, né? Só que há alguns bom tempo já vem chegando aqui na Terra. Ultimamente, em grande número, né? Em maior número, vem chegando cada vez mais pessoas com essa vibração. E nós estamos tendo a oportunidade de nos tornarmos cósmicos. Podemos agora desfrutar dessas energias. Um ser índigo é inovador, rebelde, criativo, espiritualizado, ama a justiça, rompe com o que está parado ou errado, né? Busca sempre e tem uma visão de futuro. Vive pelo bem da humanidade. Estão aqui para fazer a diferença. Mudar os rumos do mundo, fazer com que as mentes mais resistentes percebam a mudança, né? Então, esse é um perfil aquariano, realmente. E como estamos adentrando essa nova era Aquário-Leão, estão na vanguarda, né? A gente sempre está aí um pouco à frente, nos alinhando aos novos tempos, né? Porque o mundo pede essa evolução, as coisas estão acontecendo muito rápido, não dá mais para ficar esperando muita coisa vindo dos governos, de outras áreas, né? Mas nós somos responsáveis por fazer esse mundo um mundo melhor, por ativar essas frequências, né? Mas então é isso, acho que já estourou meu tempo também, né? Agradecer a vocês mais uma vez e depois qualquer pergunta, qualquer coisa, vocês podem fazer também pessoalmente, tá? Obrigado.